Sejam muito bem-vindos, eu sou o Carlos Oshiro e vamos lá para mais um Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Juliano Kimura, seja muito bem-vindo novamente. Você já participou de outras vezes aqui do nosso mercado, veio participar de uma palestra, então seja muito bem-vindo novamente. Obrigado aí pela sua contribuição nessa próxima uma hora dentro do Mercado Inteligente. Muito obrigado, Shira. É uma honra estar aqui de novo com você, trazendo um pouco dessas atualizações, né? E a cada visita que a gente... Tem uma coisa nova, né? Sempre tem uma coisa nova. Eu lembro que a primeira vez nós falávamos de metaverso, inclusive você chegou a trazer um óculos. Verdade. Aí depois a outra vez foi mais voltado para blockchain, conta digital, né? Leitura através da íris, você trouxe um outro aparelho também. E agora mudou já o jogo, estamos na inteligência artificial, então você que está nos assistindo aí pelo nosso canal da CBN Amazônia no YouTube ou ouvindo aí pelas ondas do rádio, fique ligado que tem muita novidade pintando aqui. Mauro Teófilo representando aqui a nossa região, gerente técnico do Cydia, seja muito bem-vindo também, Mauro. Grato, é muito bom participar desse tipo de iniciativa, de trazer conhecimento para o mercado local, e aqui nós temos a região amazônica. É importante ter esse tipo de tecnologia, avanço de tecnologia, que são empregos limpos, né? Empregos assim que auxiliam a manter de pé nosso tesouro, que é a floresta amazônica. Bom, vamos começar então pelo Mauro. Mauro, eu queria que você pudesse explicar o que é o Cydia. Acho que é o Cydia ou a Cydia? O Cydia. O Cydia, que é aquele prédio gigante que tem ali ao lado do Amazonas Shopping, na Darcy Vargas. O que o Cydia faz e qual é a sua função lá dentro do Cydia? Tá bom. O Cydia é um instituto de pesquisa, nós trabalhamos necessariamente com pesquisa em desenvolvimento. Então, tudo que nós fazemos lá é desenvolvimento de software, ele tem que estar ligado a realmente ser uma pesquisa em desenvolvimento e contribuição para a ciência. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é que todo celular, hoje, por exemplo, da Samsung, o Cydia ele participa na sua elaboração. Então, a personalização para o mercado brasileiro e de toda a Latinoamérica é feita lá pelo Cydia. Então, a gente mostra assim, um potencial aqui na nossa região, né, de fazer esse tipo de personalização, esse tipo de cuidado. Por exemplo, a TV digital. A TV digital é toda desenvolvida aqui no Amazonas pelo Cydia. Então, o nosso principal cliente é a Samsung. Também temos outros clientes, porque como instituto de pesquisa, o nosso mantenedor é Samsung, mas temos oportunidade também de atender novos clientes. E nós estamos buscando trazer conhecimento para a região, por isso que a nossa... Estou aqui participando, né, para trazer essa reunião, esse conhecimento, principalmente incentivar os jovens a ter esse conhecimento de tecnologia e poder também escolher como carreira a área tecnológica. Isso é muito interessante. O meu trabalho como gerente técnico é acompanhar, trazer novos projetos para o Cydia e estar de olho nas novas tecnologias e formar gente capacitada e ter disponibilidade para a gente poder auxiliar o mercado brasileiro a trazer novas tecnologias e a implantar tecnologias que estão nascendo no mundo. Excelente. Juliano, na penúltima vez, na verdade, você veio com o óculos de metaverso, que estava bastante em alta. Os estudos e os investimentos também para o metaverso era muito grande. Então, antes da gente entrar na inteligência artificial, que é a bola da vez hoje, e é comparado à invenção do fogo e da roda, né, a descoberta do fogo e da roda, eu queria ouvir de você como é que está o metaverso hoje. Eu acredito que durante um período a gente teve buzzwords, né? Aquelas palavras que você fica... A palavra do momento, né? As trends do momento. A trends do momento, as tendências. Você chega e fala, metaverso. O metaverso, nesse momento, ele não é a bola da vez, mas isso não significa que ele está parado ou ele morreu. Ele só não está em foco, né? Arrisco dizer, inclusive, que ele está caminhando devagarzinho e a IA vai acabar acelerando a sua adoção em algum momento, em talvez 2 ou 3 anos. Tá, agora existem estudos ainda sendo... tem investimentos ainda nos óculos de metaverso? Sim. Menor, mas continua ali.
a ideia, os investimentos acontecem. Acho que o principal é que eles não estão em foco, então a gente não está percebendo que os óculos estão ficando mais baratos, eles estão ficando melhores, né? Então você pega o exemplo do próprio Quest 2 para o Quest 3. Uma redução grande em tamanho, peso, um aumento grande em performance e qualidade e um preço que ficou um pouquinho mais salgado, mas se você parar para pensar, a cada ano ele vai reduzindo. Então, o Quest 2, inclusive, reduziu muito o preço, né? A ideia é que, ano após ano, esses óculos vão ficando cada vez mais acessíveis, cada vez mais baratos. Pode não ser em 2 ou 3 anos. Eu estou sendo otimista porque, justamente, a IA ela pode acelerar o processo de adoção do desenvolvimento, da engenharia, de tudo que você vem de tendências, a ser acelerado pela inteligência artificial é inevitável. Mauro, assim como eu fiz a pergunta para o Juliano com relação ao metaverso e agora à inteligência artificial, a gente percebe também que no mundo da tecnologia, alguns players do mercado estão na crista da onda com determinado produto, e daqui a pouco ele perde o mercado e sai do mercado, e algumas, inclusive, quebram, como a própria Kodak. E lá atrás, a gente teve a presença da Nokia, que é uma das fábricas, né, que era objeto de desejo do amazonense de trabalhar na Nokia. A Siemens também já fabricou celulares aqui. E, de repente, com a chegada do smartphone, e aonde a Samsung atua muito forte hoje com a Apple, esses players saíram do mercado. Como que se administra a soberba, ou então a arrogância, ou tipo assim, não, nós nunca vamos sair do mercado dentro de um ambiente tecnológico? É uma pergunta bem interessante, inclusive tem um livro muito que é para o empreendedor é interessante ter acesso, que fala justamente como a Nokia ela passou por esse processo e ela não soube lidar com a mudança tecnológica. É um livro bem interessante. Então, tiveram algumas mudanças de hardware, por exemplo, a invenção da tela sensível ao toque. Então, ela teve diversos níveis de tecnologia. Tem a tecnologia resistiva e teve tecnologia capacitiva. E também, por exemplo, o uso de hardware como acelerômetro. A Apple ela soube muito bem utilizar esses hardwares. Por exemplo, eu me lembro que a Nokia tinha um celular chamado N95, que ele tinha um hardware que era acelerômetro. O que o acelerômetro faz? Ele verifica a posição do seu celular. Então, a Apple ela teve a ideia de quando você coloca o seu celular na posição horizontal, a sua calculadora ela aparecia com modo científico, que mais funções, etc. Sabia aproveitar o layout do seu device. E quando você colocava no lado horizontal, ela colocava uma relação com as funções básicas da calculadora. Então, a Nokia ela tinha essa tecnologia, mas ela não usava. Então, eu particularmente gosto muito de ter multiprofissionais com capacidades para você gerar novas ideias. Então, você ter pessoas de design, pessoas de desenvolvimento, pessoas que estão próximo do mercado, para você unir tudo aquilo e trazer novas ideias e realmente trazer inovação para o produto. Então, isso é muito importante. Eu creio que a Nokia ela faltou olhar um pouco para o usuário e ver o que o usuário estava querendo e não insistir com as suas ideias. Eu acho que essa diversidade de opiniões e pontos de vista também faz parte do ambiente tecnológico. Aquele que é muito incisivo, achando que aquela ideia dele é a mais importante, talvez não sobreviva, né? Exatamente. Uma frase que eu ouvi assim, na Nokia naquela época, ela falou que os usuários não vão saber usar celular sem botão físico. E hoje não existe mais celular com botão físico. Até pessoas com idade já se adaptaram. Antes ainda tinha as pessoas que tinham maior idade, né, idosos, ainda gostavam de botão físico. E hoje a maioria das pessoas usam tela de botão. Então a gente precisa olhar o usuário, a gente precisa fazer pesquisa, a gente precisa saber o que... A tecnologia ela não chega ao usuário se o usuário não quiser. Então, por mais que nós vamos falar aqui de IA, se a gente não encontrar funcionalidade para IA, é uma tecnologia que não será usada. Perfeito. Bom, falando em teclas, né? Até que apareceu um louco chamado Steve Jobs que falou: eu só quero um celular que tenha uma tecla, um botão. Hoje não tem mais nenhum botão.
mas iniciou com a ideia de ter apenas um botão, sendo que os numerais eram 10, como é que a gente vai conseguir com apenas um botão? Bom, a gente vai para o primeiro intervalo comercial, papo muito legal, daqui a pouco a gente volta aí com mais a inteligência artificial e os negócios aqui no Mercado Inteligente desse sábado. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de 28 de setembro de 2024. Juliano Kimura, palestrante e consultor tecnológico com a gente, e o Mauro Teófilo, gerente técnico do CIDIA, a inteligência artificial e os negócios. Juliano, quando a gente fala de inteligência artificial, ela se democratizou com a chegada dos aplicativos, porque isso nada mais era do que no passado lá, no famoso Big Data, né? Só que somente as grandes empresas tinham condições de fazer esses cruzamentos de informações. Agora, uma coisa me chamou a atenção, porque a gente teve uma conversa em off, que você falou, todas as profissões e todas as empresas que são intermediários, a tendência é morrer. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre isso, e se a inteligência artificial está dentro desse processo também. Sim. Esse é um fenômeno que ele vem acontecendo não com a chegada da inteligência artificial. Ele é um fenômeno que já acontece desde o advento da internet, a chegada das redes sociais, e a gente fala do empreendedorismo instantâneo com os aplicativos, né? A gente tem agora profissões e empresários que empreendem através de aplicativos. Então, tudo que é intermediário, a gente vem enxergando eles sendo extintos um a um. Desde que a gente fala sobre o Uber, por exemplo. Quando o Uber chegou, você via as cooperativas de táxi em pânico. Né? As cooperativas, teve muita manifestação, muito quebra-quebra de carro do Uber. Então você começa a ver, por exemplo, o Quinto Andar e os corretores imobiliários. Tudo isso é um fenômeno que vai ser acelerado com a inteligência artificial. Então, isso é uma tendência, isso é realmente inevitável, porque o intermediário, nada mais é do que uma pessoa que ela controla o fluxo. Só que se o fluxo passa a ser sistêmico, através da inteligência artificial, através de sites, através de plataformas, então ele substitui quem está no meio. Assim como você faz uma busca no Google, né? Porque você não tem um intermediário, você não tem alguém, você não está pedindo informação para alguém, você está buscando e ele está te dando, né? Então os intermediários vão falecendo um a um. Eu acredito muito que esse fenômeno ele vai continuar e que novas profissões tendem a surgir. Eu acho interessante que eu vivi essa experiência com relação a um guia de turismo. Então, em uma viagem internacional, fui cotar um guia de turismo e se cobrou 900 euros por duas sessões de 4 horas, de mostrar os principais pontos turísticos dessa cidade e tal. Aí eu me lembrei da inteligência artificial, fui lá no chat GPT e falei, olha, estou ficando nesse hotel, eu queria que você pudesse fazer uma programação de 4 horas por dia, começando pela manhã às 8, e aí visitando os principais pontos turísticos. Ela colocou todinho o trajeto, quanto tempo em cada ponto turístico, e ainda se colocou à disposição do tipo, se lá nesse castelo ou nesse museu tiver um quadro ou uma sala ali que você queira saber, mande a foto que eu te explico o que aconteceu ali, o que representa esse quadro. Enfim, teve a disruptura já praticamente, né, do guia turístico, que ainda não morreu, porque muita gente não sabe ainda que dá para fazer isso. Agora, indo lá para o campo da criação desses aplicativos, eu acredito que lá no Cydia, né, se fazem muitos aplicativos. Mauro, tem alguma coisa saindo que você pode abrir e falar, nossa, aqui ó, tem uma tendência que está indo para esse lado, que vai ser muito legal, tem algum unicórnio ali surgindo dentro do processo de startups também, porque eu acho que vocês estão muito ali interagindo com eles. Sim. Quais novidades que você visualiza que de repente pode abrir aqui para a gente? Tá. Eu vou buscar falar com o empreendedor, né, que eu acho que é o que estão mais ouvindo nesse podcast.
Nicho de mercado. Eu acho que que os empreendedores, eles podem buscar dados. O que é inteligência artificial? O que é fundamental para você treinar uma máquina para entender algo? É dados. Então, dados bem treinados e dados bem selecionados, isso é fundamental para você ter uma boa resposta. Você usou agora o exemplo do guia de turismo. Então, se você tiver muita informação de Manaus, você tiver mais dados a respeito de Manaus, então quando você for fazer uma pergunta de Manaus, o guia vai ser muito mais preciso, vai te dar um restaurante lá da Zona Leste que é uma pérola. Então, essa informação só vai ter se alguém treinar muito bem a máquina. Então, o nicho do mercado, eu acredito muito para os empreendedores buscar resolver problemas com a inteligência artificial, não que atenda o mundo inteiro, mas que atenda um grupo de pessoas. Quando eu falo nicho, eu estou associando a um problema muito específico. E até modelo de negócio. O modelo de negócio que está sendo muito... fazendo sucesso no momento é você não fazer um aplicativo para milhões de pessoas, mas fazer aplicativo em modelo de assinatura para milhares de pessoas. Então, se você fizer um aplicativo que gera uma renda mensal, num plano de assinatura de R$100, com 1.000 usuários, você tem uma renda de R$100.000. Então, se você criar uma inteligência artificial para resolver um problema de 1.000 pessoas, você tem uma empresa. Então, a ação de aplicativo. Eu quero o meu conselho aos empreendedores buscar um nicho de mercado, usar uma máquina, usar uns dados muito específicos para você criar um aplicativo que resolva o problema de 1.000 pessoas. Faça um plano mensal de R$100 para resolver um problema, porque às vezes uma máquina ela pode resolver um problema que você precisa de 2, 3 funcionários. Entendi. Juliano, o Mauro falou algo bem interessante, que ele falou: escolha um nicho que, de repente, resolva o problema de 1.000 pessoas. Quando a gente vai para nicho, uma quantidade de pessoas, a gente pode falar que é criar uma comunidade. E hoje está muito em voga a parte da comunidade. Inclusive, estava vendo agora em algo que saiu do Marketing 6.0, que são essas situações aí das comunidades. Fala um pouquinho dessas comunidades e como a inteligência artificial também pode ajudar o empreendedor. Comunidade está ligado a amante da marca, a fãs da marca. Então me fala um pouquinho sobre isso também. Comunidade é uma tendência que já vem de anos, né? E eu acho que vale reforçar que cada vez mais ela ganha força, principalmente pela atuação do ser humano, né? Eu acredito muito que a inteligência artificial ela vai liberar tempo para as pessoas para que elas possam se relacionar mais. Então, quando elas pararem de fazer atividades repetitivas, ela vai ter mais tempo para conversar com outras pessoas. Isso é uma tendência e vale lembrar que dos primeiros cases de comunidade hoje do mundo foi o case da Apple. Né? Porque na época da Apple você tinha lá os Apple maníacos. Você não podia falar perto de alguém de um aparelho da Apple que você já causava uma briga. Em 2017, 2018, no festival F7, evento F7 do Facebook, a palavra-chave foi comunidade. Né? Então as comunidades são algo que vão continuar crescendo e vão ganhar uma força na internet ainda maior, principalmente com a evolução da internet. Tá, inclusive o próprio WhatsApp já tem essas situações da comunidade, né? Exato. As pessoas não conhecem a ferramenta, né? Mas hoje já é possível criar comunidades com vários grupos dentro, canais de anúncio, né? Listas de reprodução. Então você consegue organizar melhor os grupos de pessoas em temas também, né? Então é uma tendência assim, que vai crescer muito. Excelente. Bom, nós estamos aqui com o Juliano Kimura, palestrante e consultor tecnológico, e o Mauro Teófilo, gerente técnico do Cydia. O repórter CBN está chamando e daqui a pouco a gente volta aí com o segundo tempo do Mercado Inteligente nessa manhã de 28 de setembro de 2024. CBN, Mercado Inteligente. CBN,
Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso segundo tempo, a segunda meia hora do Mercado Inteligente dessa manhã de 28 de setembro de 2024, a inteligência artificial e os negócios. E como sempre, temos agora as dicas da semana. Dicas do Oshiro. Nas dicas da semana, nas dicas do livro, nós temos aqui o livro secreto das redes sociais. Não sei se o Juliano conhece. Esse livro foi escrito por uma pessoa chamada Juliano Kimura. Para quem não sabe, Juliano Kimura já trabalhou no Facebook. E aí, eu vou deixar para o Juliano explicar um pouquinho aqui do que se trata esse livro aqui, Juliano. Esse livro, ele traz importantes pensamentos, inclusive é um livro que ele é atemporal, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, eu vou criar um livro sobre redes sociais, aí a primeira preocupação é, esse livro vai passar muito rápido. E a gente tem que lembrar que redes sociais não é uma coisa que surgiu com a internet, ou com o Facebook, ou com o Instagram, ou qualquer que seja a rede. Na verdade, se você parar para pensar, a primeira rede social que a gente tem na humanidade foi a igreja, né? Porque era o local onde você ia se encontrar com as pessoas, para você encontrar com quem você ia casar, fazer relacionamentos sociais. E você tem vários nichos, várias bolhas. Eu conto um pouco no livro sobre a essência das redes sociais, o verdadeiro segredo para que a gente entenda o que é uma rede social de fato e a gente possa explorar ela melhor. Excelente. Então, dá para comprar onde? Tem no Amazon, ou já saiu, já se esgotaram as edições? As cópias físicas já esgotaram a primeira edição. Estou procurando uma editora para a segunda edição, mas é possível encontrar as versões digitais em e-book em plataformas de e-book. Perfeito. O livro secreto das redes sociais é a dica de hoje, aqui de livros para você, do Juliano Kimura. Mauro, quando a gente fala de empresa de tecnologia, na cabeça do empresário da velha economia, já lembra-se da famosa piscina de bolinhas. E aí você tem, né, aí umas terminologias, umas conotações, até uns memes com relação a isso. Qual a diferença de um ambiente de tecnologia onde a mesa de ping-pong ajuda a liberar a criatividade às 3 horas da tarde, enquanto que, de repente, numa empresa tradicional, a pessoa tem o horário certo para tirar uma folguinha de um lanche ou para fumar um cigarrinho, de repente, ali no fumódromo. Como é que está hoje essa cultura? Ainda existe a piscina de bolinhas ou aquilo foi lá no início? Me diferencia a cultura de um ambiente de tecnologia e de um ambiente tradicional. Acho que a palavra-chave que foi falada é criatividade, né? Então a gente precisa estimular a ter esse ambiente criativo. Então, se você tiver um ambiente muito o mesmo, quadrado, como é que a gente vai estimular os nossos funcionários a ter criatividade? Então, esse é um trabalho assim, bem legal que o CID ele sempre buscou trazer e dar condições para os seus funcionários ter esse momento de reflexão. Às vezes, numa conversa, você tem uma ideia para solucionar um problema. Então, a pessoa que trabalha com tecnologia, ela não necessariamente ela tem um trabalho, todo dia faz a mesma coisa. Pelo contrário, todo dia é um problema diferente para você resolver. Então, a tecnologia está guiando hoje o mundo, né? Se a gente está aqui hoje falando com microfones, acesso à internet... Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, graças à tecnologia. E a tecnologia, ela se reinventa, né? Ela precisa ter esse ambiente e ter essa condição de você buscar estimular a criatividade. E também tem a questão de... É uma coisa que eu me preocupo muito, né, com jovens, estimular os jovens a olhar para a tecnologia. Se a gente for ver hoje, profissões muito bem estabelecidas são a medicina e o direito. Então, as pessoas, geralmente, que têm uma capacidade cognitiva, né, pessoas inteligentes desde pequena, os pais instruem para ir nessa área, que são áreas já consolidadas. E a gente tem que ter uma atração para a tecnologia, trazer esses jovens para dizer, eu quero... menino com 5 anos de idade, eu quero ser tecnologia. Eu quero ter um trabalho onde eu não tenho um trabalho repetitivo, um trabalho onde eu vou estar
trazendo, eu vou ter uma boa condição, eu vou ir para o meu trabalho feliz, eu não vou ter um bater ponto, no sentido de, não que a gente não bata ponto, mas a gente não tem a flexibilidade do horário, existe também muitos benefícios para ter pessoas inteligentes chegando na tecnologia. O foco é o resultado, né? A hora que vai trabalhar, aí fica essa flexibilidade. Juliano, você deve também lidar com muitos empresários de várias idades. É claro que quanto mais jovem, mais a pessoa entende da tecnologia. Com as pessoas que têm um pouco mais de idade, acima de 50 anos, qual que é o teu ponto de vista? Você acha que eles estão totalmente cegos? Ou estão ficando míopes? Ou eles estão acompanhando o que está acontecendo nesse mundo dos negócios? Como que é teu panorama com relação a isso? A relação de idade com a tecnologia hoje ela tá diferente, né? Eu até olho assim, existe muita gente com mais idade, muito mais conectada, muito mais inovadora, muito mais amigo da comunidade, né? Da tecnologia, do que muitas vezes os jovens. Hoje já você começa a ver um processo inverso, que existem jovens também que são completamente avessos à tecnologia. Isso acontece, né? Eu acredito muito que o pessoal está enxergando, e é inegável que isso se repete várias vezes, que coisas novas substituem as coisas antigas, né? E eu acho que a preocupação e a sabedoria acaba colocando as pessoas numa posição de olhar com uma visão crítica e entender que existe uma hora que é preciso mudar. Mauro, TV 3.0, né, que inclusive aqui a rede também vai entrar dentro desse processo. Quais são as novidades da TV 3.0 para quem de repente está nos assistindo ou ouvindo agora? O que tem de diferente? A conexão, né? Você ter uma... Essa é hoje a grande diferencial, que a TV perdeu um pouco, né, o time. No celular, você assistindo uma coisa no celular, você tem uma conexão direta. Então, você pode comentar, por exemplo, as pessoas, uma live no YouTube, você comenta, você tem reações, etc. Então, a TV ela meio que perdeu um pouco desse espaço, né, para as redes sociais, para as mídias. E com o advento tanto de Smart TV, onde você aumenta a possibilidade de você ter uma interação melhor com a TV, você também, a própria TV agora está investindo nesses canais de comunicação. Então, você vai poder, por exemplo, assistir um vídeo e você vai poder interagir com o apresentador. Então, o apresentador vai poder falar, eu estou fazendo uma receita aqui. Vocês gostaram dessa receita? E as pessoas vão poder ter aquela interação na hora. Hoje existe uma interação, mas é por um outro mecanismo, como o WhatsApp, por exemplo, né? Mande a sua foto lá e tal. Isso já vai entrar diretamente na TV. Exatamente. E aí você vai ter uma resposta muito maior com os broadcasts, e você vai ter uma interação que hoje a gente tem no nível de celulares e de rede móveis. Quer dizer, então, que o YouTube vai para dentro da TV, vamos dizer assim, se a gente for explicar de uma forma rápida e com as funcionalidades. Inclusive com propagandas personalizadas, aonde se eu estiver no mesmo ambiente, só que se eu estiver em aplicativos ou aparelhos diferentes, você vai estar assistindo uma propaganda e eu vou estar assistindo outra propaganda dentro de um mesmo programa, vamos dizer assim, no intervalo comercial. E aí entra a inteligência artificial, né? A inteligência artificial vai saber dos teus costumes, vai saber dos teus gostos, vai saber do que é interessante para você. Então, se você mantém a mecânica da casa, você é responsável por manter o carro, as propagandas de mecânica vão aparecer para você. Se é a sua esposa que faz as compras do lar, então a propaganda do supermercado vai aparecer para ela. Então, a TV vai saber quem está assistindo, vai saber dos gostos, isso é bom. Eu considero interessante, eu quero saber o que é de benefício para a minha intenção. Perfeito. Bom, vamos lá para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de sábado. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente.
Estamos de volta com o nosso último bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de 28 de setembro de 2024, a inteligência artificial e os negócios. Juliano Kimura, palestrante e consultor tecnológico, e Mauro Teófilo, gerente técnico do Cydia. Juliano, você bebe de qual fonte? Até porque eu acredito que tecnologia se move muito rapidamente e aí você sempre está na vanguarda, né? Porque você dita as tendências. Qual é a sua fonte? Olha, atualmente é muito complicado você acompanhar essa tecnologia. Você tem muitos movimentos, atualizações acontecendo em todos os lugares, né? Então você fala só de inteligência artificial, a gente pode listar aqui todas as Big Techs, cada um tem a sua, né? E atualizações saindo toda semana. A melhor forma, né? E aí eu vejo dois caminhos. Um, é você fazer as suas pesquisas empíricas, né, os seus testes, a utilização das ferramentas, eu utilizo e aí eu compartilho, e você ir pelo caminho dos curadores, né, e os curadores são pessoas que geralmente estão ali correndo atrás, tentando ver o que tem de melhor, fazendo os testes, e a rede social realmente, né, não só a rede social, mas as comunidades, ela tem um papel essencial nessa pesquisa para você conseguir acompanhar tudo isso. Então, pessoas que elas estão, assim como você, assim como eu, elas estão sempre olhando para o mais novo, testando e colocando no ar. Então, com certeza, a rede social é um dos caminhos, os grupos também é outro caminho, que é essencial para você conseguir evoluir tão rápido quanto a tecnologia. Mauro, um dos grandes desafios dos empreendedores é com relação a gente, mão de obra, talentos. E eu acredito que no mundo da tecnologia ainda o talento e a mão de obra é muito escassa, né? Porque envolve a parte do conhecimento. E hoje esse conhecimento, na verdade, ele vale para o mundo inteiro. Como é que vocês conseguem fazer a retenção dessas pessoas, né? Porque muitas vezes trabalham em home office e atendem empresas de outros países. Envolve valores financeiros que tem que ser agressivo ou envolve a parte do salário emocional também? Como que está o mercado dessa situação para vocês? É uma pergunta bem interessante. É um mercado... teve um momento, acredito que há uns 15 anos atrás, que não tinha profissionais na região. As universidades formavam muito pouco. Então, as empresas de tecnologias, que muitas são financiadas, mantidas pelo Polo Industrial de Manaus, a gente tinha que trazer pessoas de outros estados para trabalhar aqui. Eu sou da região e aprendi com muitas pessoas que estão de fora. E a gente sempre buscou investir nas universidades. Algumas grandes empresas, a Samsung, dentre elas, ela investe muito nas universidades. Isso é muito louvável. E hoje a gente tem uma formação de pessoas muito boas. Então, a gente tem boas faculdades de engenharia da computação, boas faculdades de design e profissionais que hoje a gente tem capacidade de trabalhar no mundo inteiro. Eu conheço muitos amigos que estão no mundo trabalhando em empresas de excelência em mercados internacionais, fazendo bem. Então, para outro lugar que, por exemplo, no Brasil, que tem um momento assim de informação, de competência e de boas empresas, é o Nordeste, Pernambuco e Florianópolis. O investimento sempre nas universidades. Eu preciso estar sempre formando gente. Eu não posso formar só uma leva e pronto. Eu preciso investir na universidade, formar pessoas boas e manter essa roda girando para eu ter pessoas boas no mercado. Porque geralmente a pessoa de Manaus, muitos vão passar um tempo fora, mas a maioria querem voltar e ter um mercado ainda aqui vivo. Então é preciso investir, trazer os jovens, como já foi falado, para querer estudar tecnologia, ter boas universidades, bons professores, formar pessoas e trabalho. Não adianta formar pessoas, não tem trabalho. E também pela Zona Franca, pelo Polo Industrial e pela Lei de Informática, a gente tem diversos institutos que trazem tecnologia de ponta para a região. Então, para quem está ouvindo assim, aqui esse momento, jovem, estuda em tecnologia, tem uma boa fonte de emprego, tem empregos dignos, os salários são muito bons. Você trabalhando com tecnologia, você tem uma vida digna. Então, esse é um incentivo muito bom, ter educação e trabalho para a área de tecnologia. Juliano, você já trabalhou no Facebook e aí, inclusive, tem um filme, não sei se é uma série ou um filme da Netflix, que é o Dilema das Redes.
Dentro desse ambiente do Facebook, você consegue trazer algumas coisas que são boas, que você aprendeu lá, e alguma coisa que de repente é abominável, vamos dizer assim. Porque até já se tornou público muito essa situação dentro desse documentário, né? Sim, sim. Eu acho que uma das principais coisas, e eu escrevi um artigo, quando saiu esse documentário, eu expressei minha opinião sobre isso, né? E existe muito sensacionalismo ali, né? Acho que um ponto é que ele é colocado muito, o dilema coloca a rede social muito como vilã, e não é dessa maneira, né? Se você parar para pensar, a rede social, ela é um objeto de transformação social, principalmente, porque ela empodera as pessoas para ela ter uma voz, né? Descentralizou o poder? Descentralizou o poder. Hoje, para você publicar uma foto, fazer um vídeo, hoje até uma transmissão ao vivo, você faz com 2 cliques e qualquer pessoa que tem uma rede faz. A questão que é ruim é a parte do monitoramento e o não controle da pessoa sobre o que ela pode ver ou não ver. Isso tem um algoritmo e aí quem decide isso é o algoritmo. E a pessoa às vezes não é exposta a outras formas de se pensar. Ela só é exposta por coisas que reforçam as ideias das coisas que ela gosta. Isso é péssimo de um lado de pensamento crítico. Né? As pessoas não estão sendo expostas a diferentes visões, a diferentes formas de pensar e coisas que ela não concorda. Eu percebo também, né, Mauro, que dentro desse mundo corporativo, principalmente da tecnologia, as pessoas estão muito lá dentro do LinkedIn e não movimentam muito a rede social como o Instagram. Por que acontece essa movimentação de quando é colaborador, principalmente tecnológico, está no LinkedIn, mas não está no Instagram? E quando você vai para o lado do empreendedorismo, ele está no Instagram, porque ali é onde vende, e talvez não está no LinkedIn. Você percebe essa situação? Sim, sim, mas tem muito a questão de assuntos confidenciais. Então, às vezes você está com uma ideia muito boa e ali, às vezes você traz essa informação ao público, pode outra empresa pegar aquela ideia. Então, as empresas grandes elas têm uma confidencialidade muito alta. Então, inclusive a gente trabalha em alguns projetos para ter redes internas, redes sociais internas para você divulgar o conhecimento. A importância da rede social é muito grande. A gente chama até essa área de endomarketing, que é você traz um marketing interno dos produtos, das pessoas conhecerem as outras áreas e trocar conhecimento de redes sociais. Então, existem até um produto que a gente está desenvolvendo de ter redes sociais dentro de uma empresa, que essas informações você possa trafegar informações sensíveis sem medo de outras pessoas a pegarem e roubarem essa informação. Juliano, temos 1 minuto ainda. Vou fazer a pergunta de ouro, de $1 milhão. Vem vindo aí talvez uma rede social 2.0, você acha que a gente já chegou quase que no limite aí da criatividade das redes sociais? A gente não chegou nem perto da não evolução da internet. A gente vai ter novas redes sociais, a gente vai ter novos formatos e a gente vai ter uma nova internet, né? E quem não está prestando atenção nessas evoluções sistêmicas vai ser pego de surpresa. Muito bom. Papo muito legal. Hoje falando de tecnologia, inteligência artificial, redes sociais. Eu queria agradecer aqui a presença do Mauro Teófilo, gerente técnico do Cydia. Muito obrigado por dedicar essa manhã de sábado com a gente aqui, Mauro. Tá, foi muito bom participar aqui. Eu acho que a gente podia ter falado muita coisa a mais. Durma amanhã, vai embora. Mas aquele que está ouvindo, aquele que acredita na tecnologia, existem muita oportunidade de se empreender com inteligência artificial. Não é nada de outro mundo. A tecnologia, a forma de você treinar uma máquina já está desenvolvida. O importante é coletar dados de interesse e treinar alguma solução que resolva um problema bem. E você resolvendo esse problema bem, você pode ter faturamento para sua empresa. Juliano Kimura, palestrante e consultor tecnológico, muito obrigado também mais uma vez pela sua presença. Eu acho que é a terceira vez, já pode inclusive pedir música, né, Juliano? Opa, com certeza. E pessoal que quiser acompanhar essas tendências, saber um pouquinho dessas provocações e uma visão diferente sobre o que está chegando, principalmente as ferramentas, pode me acompanhar
todas as redes e todos os lugares que você vai procurar, Juliano Kimura, @JulianoKimura. Excelente. E nós ficamos por aqui com mais um CBN Mercado Inteligente, na produção de Casé Monteiro, gerência executiva de Daniele Pires, direção regional de jornalismo de Paulo Fernandes e trabalhos técnicos de Fabrício Costa. Sábado que vem tem mais. Um bom final de semana a todos. CBN Mercado Inteligente.